Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Conversando com Demente, o quadro do Demente Podcast em que a gente trata de um assunto específico com um especialista. Esse é o primeiro episódio de 2023 e hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez seja mais presente na sociedade do que a gente imagina. Dezenas, centenas de milhares de famílias, se não milhões de famílias brasileiras acaba sendo atingida por esse assunto, que é a dependência química. Talvez falar que eles sofrem preconceito seja forçar um pouco de barra, pode ser que não, tá? Mas a verdade é que muitos deles vivem à margem da nossa sociedade, tá? E hoje a gente vai conversar com a psicóloga Kátia Baio, e ela atua nessa área, ela trabalha diretamente no tratamento com dependentes químicos. Então a gente vai poder, através dela, se aprofundar mais nesse assunto, tá? Pra gente até, às vezes, quebrar alguns preconceitos que nós temos, tá? Ter uma visão ampla, tá? E, às vezes, quebrar alguns paradigmas, alguns dogmas que a gente tem em relação ao dependente químico, tá certo? Espero que vocês gostem. Eu volto depois do papo. Kátia, inicialmente eu te agradeço por aceitar participar aqui do Conversando com Dementes, esse quadro aqui do Demente Podcast em que a gente trata de um assunto específico com um especialista. Tá? Eu te peço já para você se apresentar para o pessoal ficar sabendo quem que você é, com o que você trabalha. E vamos lá para a primeira pergunta. Viciado, drogado, nóia, Zé Droguinha. Diversas são as formas utilizadas para se referir a um usuário de entorpecente. Mas além de pejorativas, elas são incorretas. Elas, de certa forma, retratam a maneira que a sociedade olha para essas pessoas, que literalmente são colocadas à margem da nossa sociedade. Você que lida diretamente com elas, acredito que tem uma visão diferente dessas pessoas. Daí eu te pergunto, é possível traçar um perfil dessa pessoa? E quais as nomenclaturas corretas para se referir a um usuário de entorpecentes? Olá, pessoal do canal Demente Podcast. Sou a Kátia, psicóloga, formada em 2013. Sou pós-graduada em saúde mental, psicopatologia e atenção psicossocial. E atualmente eu desenvolvo um trabalho voltado para a área de dependência química e saúde mental. Em uma clínica particular, tá? Cujo o nosso público-alvo é gênero feminino. Já fiz palestras na área, né? Em clínicas de dependência química, já fiz atendimentos também voltados para funcionários, né? Dessas clínicas de reabilitação química e que também estavam em recuperação em relação à dependência química. E atualmente eu realizo então um trabalho voltado para mulheres, e esse trabalho eu desenvolvo tanto individual quanto coletivo. Então, antes de responder a pergunta do Bruno, eu acho que se faz necessário a gente estar fazendo uma introdução em relação a essa questão da dependência química, né? Ele já trouxe algo bem interessante, que é a questão, o quanto esse público, né, ele está à margem da sociedade. Eu acho que uma das coisas para que diminua-se, né, esse preconceito em relação à questão da dependência química é conhecimento, né? Conhecimento sobre o quê? Conhecimento de fato sobre o que é dependência química, né? O que está envolto a dependência química. Então, eu acho interessante estar fazendo uma introdução rápida, até para a gente estar podendo responder a essa pergunta, tá?
Então, quando a gente fala de dependência química, né, estamos falando de alguém que se tornou dependente de uma droga, né? Então, ela precisa fazer o uso dessa droga, é um uso recorrente, né? Ela, de alguma forma, ela necessita, ela precisa dessa droga. O que já é diferente de usuário. O usuário, né, é aquele que ele faz uso esporádico da droga, né? Ele não precisa da droga para sobrevivência. Então, a dependência química ela causa prejuízos, né, tanto na vida desse dependente quanto nas relações que está à sua volta. Existem também, quando a gente fala então de dependência química, existem dois tipos de droga. Então, existem as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Essa droga lícita, o que seria, né? Então, seria o cigarro, seria o farmacológico, que a gente está falando também da medicação. O café, ele já é constado também como uma droga, né? E também o tabaco e as ilícitas, né? Eu vou citar algumas só para exemplificar: a maconha, cocaína, crack, alucinógenos. E para a gente entender o porquê que a cafeína entra, né? Mas o que será que é de fato então a droga, né? A droga ela nada mais é do que uma substância que causa mudança, tanto na parte fisiológica quanto na comportamental. Então, droga é constado como qualquer substância que causa essa mudança na nossa mente, no nosso organismo. Quando a gente fala, então, da dependência química, a gente está falando de um problema de saúde mental e atualmente constado como um problema de saúde mental muito grave, que não dá, né? Que como o Bruno falou, não dá para continuar à margem da sociedade, como se isso fosse transparente, como se isso não existisse. Muito pelo contrário, principalmente após a pandemia, aumentou-se muitos casos de dependência química, né? Não aqueles que foram parar em clínica, não, mas aqueles mesmos que estão, né, nas ruas, que estão debaixo de viadutos. Então, assim, aumentou-se muitos casos em relação à questão da dependência química. E a gente não pode esquecer que a gente está falando de um transtorno mental, né? Por que um transtorno mental? Porque todo transtorno, ele não existe uma cura, né? O que ele tem é um tratamento. Assim como uma pessoa que tem problema cardiológico, uma pessoa que tem problema de tiroide, problema de pressão alta. Então, se faz um tratamento, né, para que esse ser humano, para que essa pessoa ela possa ter uma melhor qualidade de vida, mesmo tendo esse transtorno. Esse transtorno, dependendo do grau, né, ele de alguma forma ele incapacita o ser humano, né? Diversas áreas da vida dessa pessoa que faz uso de drogas, né, ilícitas também, tem prejuízo na sua vida. E esse transtorno mental, ele já é conhecido, né? No que a gente fala de Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mental, o que a gente chama de DSM, tá? Que atualmente está na sua quinta edição. Ele costuma ser atualizado de 10 em 10 anos, mais ou menos. Então, nesse DSM consta o quê? Consta o CID e as características, né, de como se dá o diagnóstico, né, em relação à dependência química, a múltiplas drogas, ao álcool e demais outros transtornos. Esse manual ele pode ser ele é utilizado, né,
por profissionais da área de saúde, né? Como psicólogos, psiquiatras, né? E como ele é um manual, ele é mundialmente, então, assim, a mesma fala que se tem aqui no Brasil, se tem nos Estados Unidos e em outros países, né? Por isso que ele foi criado para que, quando a gente fala de transtornos, né? Para que a mesma forma que eu estou falando, né? As mesmas características, o tempo em relação à questão do transtorno seja o mesmo. Como eu havia dito, né, é um transtorno que existe tratamento e a pessoa que faz uso, né, dessas drogas psicoativas atinge diversas áreas da vida dela. Então, que áreas são? A área biológica, a social, a psicológica. E para exemplificar isso, a gente usa um termo, né, dentro da psicologia que se chama biopsicossocial, né? Sendo que quando a gente fala da dependência, a gente não está falando apenas de uma escolha, né? Mas a gente está falando que existe uma causa, existem múltiplos fatores, né? Múltiplos causais, né? Que podem fazer com que essa pessoa passe a fazer uso de drogas, né? Seja ela lícitas ou ilícitas, né? De drogas psicoativas. Então, existem as causas que podem ser fatores genéticos, né? Quem tem uma predisposição, o pai, a mãe fez uso de drogas, né? Ou álcool. Também tem causas sociais, causas ambientais, tem a questão também, o fator cultural, né? É um dos fatores que influenciam também, e fatores biológicos, né? E o porquê que essa pessoa ela inicia a fazer o uso da droga, né? Pode ser por. Existem inúmeras coisas: a influência de amigos, a vontade, desejo de fuga, a busca pela sensação do prazer, a dificuldade de enfrentar situações diversas, situações difíceis, né? Dificuldade em relacionamentos, sejam relacionamentos interpessoais, relacionamentos familiares, pessoas que têm uma predisposição genética, pessoas que têm doenças psiquiátricas. Existem outros fatores, mas esses talvez sejam os fatores mais predominantes em relação à questão do início do uso de drogas, né? E de acordo com as Nações Unidas sobre drogas e crimes, eu acho bacana eu estar trazendo esse índice para vocês, que em 2020, 284 milhões entre 15 e 64 anos usaram droga naquele ano. É constatado como 26% a mais do que o ano de 2019, né? Então, o ano de 2020 foi quando deu o boom, né? O início da pandemia. Então, só aí a gente já vê uma diferença de 26% em vista do ano anterior. E a gente está falando de 284 milhões de pessoas, né? E esse número a gente está falando só apenas aqui no Brasil. Em relação à questão do público-alvo, né? Atualmente, o público-alvo são jovens de 15 a 29 anos, de todas as classes, né? Ao contrário de que muitos diziam que era a questão da classe pobre, mas não. A droga, de alguma forma, ela se difundiu para todas as classes sociais, né? E o público-alvo é o gênero masculino, né?
onde se faz a maioria do uso de drogas, tendo, né, quais são as drogas mais utilizadas? O tabaco, o álcool, a cocaína e a maconha, tá? Então, os termos que o Bruno falou, desculpa, nóia, viciado, drogado, drogaditos, esses são termos ultrapassados, né? E que dentro da uma parte mais técnica, de alguma forma, ele nunca teve bons olhos, né? Eram mais termos que eram de senso comum, né? Pessoas leigas, né? Que faziam esse tipo de uso de termo e querendo ou não, de alguma forma, isso fazia com que o preconceito e a discriminação, né, apenas aumentassem em relação a isso. Então, qual é a nomenclatura mais utilizada nos dias de hoje, né? É adicto, né? Usuário, alcoolista. Alcoolista a gente fala para as pessoas que fazem uso de álcool, tá? E também para as pessoas, e também um dos termos também mais utilizados dentro da área, que é dependente, né? E, e é isso. Kátia, é relativamente novo, né, olhando na perspectiva histórica, o instituto, vamos chamar assim, da internação compulsória. Eu queria saber a sua opinião sobre a internação compulsória. Por que eu estou perguntando isso? Porque, para mim, que não sou especialista nem nada, eu acho que se não existir por parte do internado a vontade de se submeter a um tratamento, isso não vai ter qualquer eficácia. Tá? E além de saber a sua opinião sobre a internação compulsória, eu queria saber também qual o percentual de eficácia do tratamento nessas condições em que o internado ele é obrigado a se internar e se tratar. Então, de acordo com a Lei Federal 10.216, né, 2001, regulamentada sobre as questões da internação, né, quais tipos de internação devem acontecer aqui no Brasil, como validada nessa lei federal, nós temos três, né? Então temos a internação voluntária, né? Que é onde a pessoa, né, ou o indivíduo, ele vai por conta própria, onde ele se propõe de fato a realizar esse tratamento, né? Onde de fato ele percebe que, né, a vida dele, né, de alguma forma é, precisa ser modificada, enfim, houve de fato um prejuízo na vida dele. Depois nós temos a involuntária, né? Essa involuntária é sem consentimento da pessoa, onde amigos, familiares ou alguém, tá? Pode fazer a internação dessa pessoa. Só que a internação, ela só é autorizada mediante, tá? A um atestado do médico, tá? Então precisa ter um atestado para que se haja essa internação voluntária, essa internação involuntária, desculpa, aonde esse médico ele vai atestar que essa pessoa, que esse indivíduo, ele oferece risco tanto para ele quanto para as pessoas que estão à sua volta, né? E depois tem a questão em si que você perguntou, Bruno, que é a questão da internação compulsória. Vamos lá, como funciona essa internação compulsória? Então, ela é realizada por meio de ordem judicial, tá? Também, né, existe a necessidade de se haver, de alguma forma, os laudos médicos, né? Então, precisa que se haja laudos médicos, né, para que o juiz possa dar essa ordem de internação compulsória.
Agora eu vou te devolver com uma pergunta, né? Vamos parar para analisar em questão da internação compulsória, né? Qual que é o intuito dessa internação compulsória? É de tratar esse paciente, né, que está oferecendo risco, talvez ele possa estar diante de um surto, diante de uma crise, né? A gente sabe que existem outros transtornos, né, que a própria droga em si pode causar isso, como também existem outros transtornos, como a esquizofrenia, né, que é um transtorno grave. E dependendo da gravidade desse transtorno, esse paciente pode estar em surto constante, né? Então, assim, ainda mais fazendo uso de inúmeras drogas, né? Então, esse é um ponto. Existe um outro ponto também que eu acho que eu também não poderia deixar de mencionar aqui, que ou é uma forma de tratamento, tendo um olhar voltado para esse indivíduo, para essa pessoa, olhando as necessidades dela, ou talvez é uma forma de higienização, né? Porque há alguns anos atrás, né, no governo de São Paulo, né, na Cracolândia, o intuito do governo na época era entrar com essas internações compulsórias para que de alguma forma a cidade fosse higienizada, né? Para que as pessoas não vissem de fato a verdadeira problemática que existia, né? Uma forma de amenizar a questão, o problema. E as estatísticas são claras, né? Que a internação compulsória não é a maneira mais eficiente de lidar com o problema de saúde pública, de lidar com um problema de saúde mental. Ainda, né, eu sou da seguinte opinião, ainda a informação, a prevenção, aí a prevenção, né, se trabalhar com isso dentro de escolas, em escolas técnicas, em empresas, ainda é a melhor forma de lidar com um problema que apenas cada vez mais está se agravando, né? Que apenas cada vez mais tá piorando a situação. O consumo excessivo de entorpecentes e até de álcool faz parte da nossa sociedade e eu diria até da nossa civilização. Isso é histórico, tá? Isso não começou agora, dos anos 80 para cá. Isso é histórico na humanidade, vamos colocar assim. E aí, o seguinte, diante da sua experiência, qual que você acha que é o tratamento mais adequado para os dependentes químicos? E outra, como que as pessoas próximas aos dependentes, elas devem ou têm que lidar com ele? Qual a melhor forma de lidar com o dependente químico? Porque tem inúmeras maneiras de que tem pessoas que ignoram, pessoas que abandonam, tem pessoas que tentam forçá-lo, como a gente já falou na pergunta anterior, forçá-lo a um tratamento. Qual que é a melhor forma de se lidar com o dependente químico e a dependência dele? Como eu disse na resposta anterior, né? Que não existe uma cura e sim existe um tratamento, também isso é válido para a família, né? A família de uma pessoa que faz uso de drogas psicoativas, ela precisa de tratamento, porque ela se torna codependente, né? Existe uma relação de dependência emocional aí, em que ela demandou tempo, em que gerou sofrimento, né? Gerou perda de ambas as partes. Então, a família ela tem essa necessidade, né? De se procurar um auxílio, de se procurar um tratamento, né? Seja dependendo do caso, da necessidade familiar, psiquiatra, se faz muito necessário, né? A parte psicológica, um psicólogo.
E também existem grupos, né? Grupos familiares, em sua maioria, se eu não me engano, são grupos gratuitos, que dão esse suporte, né? Uma troca de informações, uma troca de experiências, né? É se perceber que não se está só, né? Não é só a sua família que talvez esteja passando por isso, mas existem outras famílias que também passaram pela mesma situação, que conseguiram sobressair em relação ao problema, porque é o que eu disse, né? Não afeta apenas o indivíduo em si, a dependência química, mas afeta todas as pessoas ao seu redor. Então, existem grupos como, então, Naranon, Amores de Gente, narcóticos, né? Existem os órgãos públicos também que, se você pesquisou na internet, não conseguiu achar nenhum desses grupos, né? Ou, enfim, não sabe aonde procurar, é interessante você estar procurando os órgãos públicos, né? Que possam te possam te encaminhar para outros setores especializados em relação à necessidade. Existe o CREAS, o CRAS, que trabalha com a questão, né, da assistência social, assistência à família, tá? E também tem o CAPS, tá? Que ele é especializado em saúde mental, e que provavelmente, não sei, dependendo da cidade, né? Se tem pelo menos um CAPS na sua cidade. Então procura, né? Peça informações para as pessoas, enfim, que a partir daí você pode estar procurando um auxílio. A família é muito importante no tratamento, né? Porque ela faz parte daquilo que a gente chama de rede de apoio, né? O que é a rede de apoio, né? Essa rede de apoio ela pode englobar amigos, familiares, vizinho, a comunidade, tudo que está em volta desse adicto, né? Todos os setores que estão em volta dele, né? Essa rede de apoio faz com que ele se sinta como? Ele se sinta muito mais fortalecido, ele se sinta muito mais confiante, né? Ele sente que também não está sozinho, né? Tem um apoio e a gente, de alguma forma, tenta fortalecer esses vínculos que estão à volta dele, tenta fortalecer essa rede de apoio, porque quanto mais fortalecido, é, as chances de ele recair, de ele fazer o uso novamente, é muito menor, né? Inclusive, os grupos de autoajuda também entram como uma forma de rede de apoio, né? E o tratamento para dependência química, uma pessoa que faz uso, é um tratamento para toda a vida, né? Como eu disse, não tem cura. Isso também não quer dizer que essa pessoa não vai ter vida, não vai ter mais uma vida. Não, muito pelo contrário. Ela pode ter qualidade de vida, ela pode ter uma vida como qualquer outra pessoa, né? A diferença é que existem questões que ela precisa sempre estar trabalhando, existem evites, que é o que a gente fala, né? Alguns lugares, algumas coisas que talvez tenha que evitar para que ela não volte a fazer o uso de drogas psicoativas, né? Então, existe também o caso da internação, é uma das possibilidades, tá? Depois dessa internação, essa pessoa, esse paciente, enfim, ele vai ser encaminhado para os órgãos públicos, né? O que são esses órgãos públicos? Um deles eu acabei de mencionar, que é o CAPS, que é relacionado à questão da saúde mental, e também tem o CAPS-AD. O CAPS-AD, dependendo do número de habitantes que existe na cidade, muitas cidades não têm.
cidades bem menores não tem um CAPS-AD, tá? Mas o CAPS-AD, o que é? O CAPS de álcool e droga, né? É um CAPS especializado em relação à questão de álcool e outros tipos de droga. E também se faz necessário trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? Seria o quê? Então, seria a parte medicamentosa, que vem com a questão do psiquiatra, a terapia, né, que vem com o psicólogo, o TO, que é o terapeuta ocupacional, grupos de autoajuda, dependendo se essa pessoa tem algum tipo de comorbidade, tem uma segunda doença que a gente fala, né? Para ficar mais exemplificado, talvez precisam de outros especialistas. E uma das coisas que auxiliam também é a questão do exercício físico, né? Tá realizando exercício físico, isso só faz com que possa ser mais um item para que essa pessoa ela consiga ficar sóbria, né? Acho que eu preciso fazer um adendo, né? Que é assim, que quando o paciente ele sai de uma internação, ele sai com muito mais perguntas, né? Porque o medo de alguma forma impera. Você falou na primeira pergunta em relação, né, a ficar à margem da sociedade. Então, impera em relação à questão do medo, o medo em relação ao preconceito, o medo de como vai ser a vida daqui para frente, né? De como essa sociedade vai aceitá-lo, né? E de alguma forma também o nosso trabalho vem em relação a isso, né? A gente tentar inserir esse indivíduo à sociedade de uma forma que cause o menos impacto possível nas relações para com as outras pessoas, para que ele possa ter, né, mais qualidade de vida, para que ele possa ser inserido dentro da sua família e dentro da sua comunidade. Kátia, novamente eu te agradeço, tá, por aceitar participar, por disponibilizar um tempo para responder assim essas indagações. Deixa aí seu recado final para a gente e também seus contatos e tudo mais, se alguém quiser te procurar. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite, tá? Adorei. Me convide mais vezes, viu? A gente passou por tempos muito difíceis, né? Ficamos em meio a uma pandemia durante 2 anos. De alguma forma, a gente viu o quanto as pessoas se sentiram ansiosas, inseguras. Existem inúmeras pesquisas, inúmeros dados que saíram, né? O quanto aumentou o número de casos em relação à questão de transtornos, não apenas dependência química, mas transtornos ansiosos, depressivos, bipolares, né? Pessoas que já tinham, de alguma forma, algumas características, alguns sintomas, isso apenas piorou com a pandemia, né? Então, assim, não espere. Não espere piorar. Se você não está bem, se você está sentindo que as coisas não estão fluindo, que talvez os seus dias não tenham as mesmas cores que antes, que você diante de outras pessoas é como se você não fizesse parte do meio. Então, procure ajuda, né? Procure um psicólogo, procure um centro de referência onde, de alguma forma, você possa tentar achar uma saúde, achar um auxílio na questão pública, né? Se você não tem condições de pagar, existem muitas clínicas, universidades e faculdades que fazem esse tipo de assistência para a comunidade, tá?
e o valor é bem menor. Então, assim, não espere que a situação ou que as coisas tendem a piorar. Procure ajuda. Da mesma forma, né, que a dependência química, existe muito preconceito e na maioria das vezes é pela falta de informações. Então as pessoas acabam julgando, acabam apontando. A questão também da saúde mental, em relação à questão de terapia, em relação à questão de psicologia, ainda existe muito preconceito em relação a isso. Diminuiu muito, principalmente após a pandemia, né? Mas mesmo assim ainda existe muito preconceito pela própria falta de informação mesmo, né? Ainda aqui no Brasil a questão da prevenção ainda é baixa. A gente tem que evoluir muito em relação à questão da prevenção, em relação à saúde mental. Mas espaços como esse apenas auxiliam, né, para que a minha fala dos meus colegas da área, né, apenas cada vez mais são evidenciadas, né, e passam a ter uma dimensão bem grande, principalmente com a questão da internet. Então, fazendo com que a nossa fala vá para outros lugares, né? E as pessoas passam a buscar conhecimento, as pessoas passam a buscar informação, e assim cada vez mais esse preconceito em relação a inúmeros assuntos, eles diminuem, né? Então, procure ajuda e você não está sozinho. Existem muitas outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que você e elas conseguiram superar. Eu tenho certeza que você buscando auxílio, você buscando ajuda, você possa estar no mesmo caminho que elas, tá? E vou deixar aqui o meu WhatsApp, tá? É 011 949 858623. Eu tenho uma página no Instagram. Atualmente é uma página que está fechada para o público, mas eu tento abrir daqui a algum tempo, né? Mas quem quiser que eu adicione é Kátia underline, né? Baio, tá? Obrigada a todos. Eu agradeço e até a próxima. Galera, espero que vocês tenham gostado, espero que o papo tenha sido esclarecedor, tá? A Kátia, como entende muito do assunto, ela se aprofundou bastante nas respostas, tá? E espero que vocês tenham aprendido, tá? Muita coisa, tá? Aprender não ocupa espaço, como diria o outro. Tá certo, galera? Muito obrigado. Voltamos, né? Então, tentarei toda quinta-feira soltar um episódio como fazia ano que vem, tá? Não sei se de início conseguirei, mas vamos tentando. Tá certo, galera? Grande abraço, muito obrigado pela audiência. Fui. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.